Lucas capítulo 8, versículo 40, o pedido de Jairo. Ao regressar a Jesus, a multidão lhe recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única. Tinha uma filha de quantos anos? De uns 12 anos. A menina tinha quantos anos? 12 anos. Que estava à morte. Enquanto ele ia, Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. Ele ia ressuscitar, porque no meio do caminho a menina morre. Uma menina que tinha quantos anos? Não estou ouvindo você. 12 anos. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, quer dizer, todos os seus bens, todo o seu dinheiro. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste. No Evangelho de Mateus diz, capítulo 9, versículo 21, que ela saiu de casa, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, a veste, eu ficarei curada. Versículo 44 do Evangelho de Lucas diz: veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. E logo, naquele instante, imediatamente, se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Diga graças a Deus. Filha de Jairo tinha quantos anos? A mulher hemorrágica tinha quantos anos? Você acha isso coincidência? 12 anos que a mulher sofria com a hemorragia. Filha de Jairo morre com quantos anos? Quer dizer que quando aquela mulher começou a ficar doente, há 12 anos atrás, a filha de Jairo tinha acabado de nascer. Enquanto a filha de Jairo estava crescendo, aquela mulher hemorrágica ia morrendo todo dia um pouquinho. Com 12 anos a filha de Jairo morre. Depois de 12 anos de uma hemorragia violenta que aquela mulher sofreu, ela vai ser curada pelo poder de Deus. Uma mulher sofre 12 anos, uma menina morre com 12 anos. Jesus cura a mulher que sofre 12 anos. Jesus ressuscita a criança que tinha quantos anos? 12 anos. Enquanto Jesus está indo ressuscitar a menina de 12, a mulher que sofre a 12 toca nele e é curada. Mas ainda dá tempo de Jesus chegar na casa e ressuscitar a criança. Amém? Não se preocupe, Jesus tem poder para te salvar e para salvar a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás de você. Amém? Não se preocupe, Jesus tem poder para te libertar das tuas dores e das dores de quem está do seu lado. Amém? Nem a mulher que sofria 12 anos ficou sem um milagre, nem a criança que morreu com 12 anos ficou sem um milagre. A grande pergunta de Jesus foi qual? Quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro com os discípulos diz assim: mestre, a gente não entende. Tem uma multidão, tem uma em volta do Senhor, todo mundo te aperta, todo mundo te exprime. O Senhor pergunta quem te tocou, nós não sabemos quem te tocou. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Poder. Jesus não deu poder para aquela mulher, ela tirou o poder de Jesus. Havia uma multidão, mas somente aquela mulher foi curada naquele dia. O fato de você estar aqui no meio dessa multidão não garante que você seja salvo, não garante que você seja abençoado, não garante que você receba o milagre. Os discípulos estavam ali no meio daquela multidão. O fato de você estar no meio de uma multidão não garante que você vai receber uma bênção. O povo evangélico gosta de multidão, por isso que os shows gospels faz tanto sucesso, porque um show gospel atrai o quê? Multidão.
Nós tivemos um agora que fizeram agora, quinta e sexta, mais de 100 mil pessoas, uma multidão. Mas o fato de você estar no meio de uma multidão não quer dizer que Jesus vai tocar em você. O fato de você estar no meio de pessoas de Deus não quer dizer que você vai receber o teu milagre. E você também não pode depender da multidão. Você tem que lembrar que ninguém no meio daquela multidão pode te salvar. Ninguém no meio daquela multidão salvou aquela mulher. Nem mesmo os discípulos. Os discípulos nem sabiam que ela existia. Quem tocou nela não foi Pedro. Quem tocou nela não foi Mateus. Não foi Tiago. Não foi João. Quem tocou nela foi quem? Foi Jesus. Você tem que estar no meio da multidão, mas você tem que tocar em Jesus com a sua fé. Ao mesmo tempo que aquela mulher estava no meio da multidão, ela também estava sozinha. Como era o nome do pai da menina? Como era o nome do pai da menina? Como era o nome dessa mulher? Ela é uma mulher sem nome. Ela é uma mulher sem nome. O fato de não ter o nome dela aqui quer dizer que ela era uma mulher que ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido até a sua identidade. Jairo era um homem importante, chefe da sinagoga. Então o nome dele está citado aqui. Quando você vê alguém com o nome citado na Bíblia, quer dizer que aquela pessoa tem uma determinada importância, uma determinada relevância. Quando você vê que fala assim um homem, uma mulher, nós conhecemos essa mulher como uma mulher hemorrágica. É assim que a gente chama ela. Se a gente chegar para alguém e perguntar assim, você conhece a história da mulher hemorrágica? Todo mundo fala assim, aquela que sofria quantos anos? A doença dela tinha tirado a identidade dela. Então as pessoas já não chamavam mais ela pelo nome, chamavam ela pela doença. Porque quando você vai sofrendo há muito tempo, quando você está sofrendo há muito tempo, quando você tem um problema que te acompanha há muitos anos, o teu nome e a tua identidade vai sendo apagada e o teu problema se torna você. Se você é viciado ou tem um filho viciado, muitas das vezes as pessoas na rua, teus amigos, teus colegas, lá vem um viciado, lá vem um cracudo, lá vem um drogado. O vício se tornou a identidade da pessoa. Se você é uma pessoa que tem crise de depressão e falta muitos dias no seu trabalho, os seus colegas de trabalho comentam, não chamam você pelo nome. Eles falam assim, a deprimida não veio trabalhar. A deprimida não veio trabalhar hoje. Ela estava no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo ela estava sozinha. A doença dela deixou ela solitária. Olha aqui para mim. A doença dela deixou ela solitária. Não tem coisa pior do que a solidão. E a solidão é um espírito que te destrói. Porque você pode estar aqui na igreja, no meio de uma multidão, e mesmo assim se sentir sozinho. Você pode ser uma pessoa casada e mesmo assim se sentir. Você pode ter muita gente nesse domingo para almoçar na tua casa. Você gosta de fazer um almoço em família domingo. E apesar de ter a mesa cheia, ainda assim você se sente. A solidão é a pior coisa que tem. Estudos, a ciência já provou, olha aqui para mim, a ciência já provou. Se você é uma pessoa que tem alguém para compartilhar a vida na tua velhice, a chance de você viver mais, mesmo que você não goste daquela pessoa. Já viu aqueles casais de velhinho que vivem brigando? De repente tu tem teus avós são assim. Já viu aqueles casais de velhinho que só vive brigando, mas nunca se separam. A velhinha pega no pé do velhinho, o velhinho pega no pé da velhinha. Daqui a pouco eles estão com 80 anos, 90 anos, 100 anos. Porque quando você tem alguém para te acompanhar na terceira idade, a tendência de você viver mais é muito maior. Você sabia disso? Se você não tiver ninguém, se você for uma pessoa sozinha, a tendência é que você viva menos, porque a solidão mata. Você sabia que uma pessoa que ela tem pelo menos um cachorro, pelo menos um gatinho, ela tem pelo menos um bichinho de estimação, a tendência dela viver mais, a ciência diz que por causa da companhia do animal, ela pode viver mais que uma pessoa que não tem ninguém na casa dela. Porque mesmo com depressão você ainda tem que passear com o teu cachorro. Mesmo com depressão você ainda tem que dar comida para o teu gato. Solidão mata. A ciência diz que se você é uma pessoa solitária, o teu cérebro vai começando a encolher. Você pensa de uma maneira diferente. Você sabe que no presídio, qual é a maneira qual a maneira de punir um preso violento? Qual é a maneira de você punir um preso violento? Você não precisa bater nele. Você não precisa bater num preso violento. Você não precisa humilhar um preso violento. O que eles fazem? Eles colocam aquele preso violento num lugar chamado solitária. Deixa ele lá por dias, por meses. Ele pode ser um homem violento, ele pode ser um homem forte, ele pode ser um homem agressivo, mas você coloca ele numa solitária, você não deixa ele ver o sol, você não deixa ele conversar com ninguém, você não deixa ele tomar banho, você deixa ele dias e dias e dias e dias e dias sozinho. Se você for visitar essa pessoa depois de uns dias numa solitária, você vai ver que aquele homem que era cheio de valentia está chorando que nem uma criança, que nem um bebê. Porque a solidão é uma coisa tão violenta que ela quebra o espírito de qualquer pessoa.
O isolamento destrói qualquer pessoa. Mais foram as pessoas que foram vítimas do isolamento do que da Covid. Tem gente que ela conseguiu se recuperar. Quem aqui pegou Covid e se recuperou? Quem aí pegou Covid e se recuperou? Fala aí nos comentários. Quem aí? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Teve gente que se recuperou da Covid, mas não se recuperou do isolamento até hoje. Eu conheço gente que tem dificuldades, ela não consegue mais vir na igreja, ela tem medo. Tem gente que pegou uma depressão profunda, nunca mais se curou da época da pandemia. Teve gente que a cabeça dela nunca mais foi a mesma. Isolamento destruiu. Você vê que tem gente que o isolamento destruiu ela não consegue mais conviver, ela não quer mais trabalhar, só quer trabalhar em casa. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia há 12 anos. E segundo a fé dela, e a fé daquela época, ela não podia ter contato com ninguém. Levítico 15, versículo 25 ao 28. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue, que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura, enquanto durar o sangramento dela durou quantos anos? Ela tinha que ser isolada. A mulher ficará impura, quer dizer amaldiçoada, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar, qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período, ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nestas coisas, na cama que ela sentou, na cadeira que ela sentou, ficará também impuro. Terá que lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará pura. Então há 12 anos que ninguém tocava naquela mulher. Nem marido, se ela tivesse, nem filhos, nem irmãs, nem irmãos, nem o pai, nem a mãe. Ninguém tocava nela e ela não tocava em ninguém. A gente sabe mais ou menos o que é ficar sem tocar nas pessoas. A gente que gosta de apertar, a gente que gosta de dar um abraço, a gente que gosta de dar um beijo nas pessoas que a gente ama. Você é assim? Você gosta de tocar nas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu ando aqui pelo salão e eu fico dando bom dia, apertando a mão de todo mundo que eu posso. Quem aqui você se sentiu sozinha quando você não podia tocar nas pessoas que você ama? Levanta-se a mão na pandemia. Quem aqui você teve um pai idoso, uma mãe idosa, uma avó que pegou Covid, ficou muito mal e simplesmente ele teve que ficar isolado dentro da tua casa? Você queria dar um abraço nele ou nela e não podia. Quem passou por isso? Levanta a mão. Ela era uma mulher que ninguém tocava, e a fé dela deixou ela solitária, porque a fé dela no livro de Moisés, no Pentateuco, no livro de Êxodo, Levítico, Número, eles seguiam essas leis. Dizia que ela tinha que viver sozinha. Eu conheço muita gente que a fé dela faz ela ser uma pessoa solitária. Cuidado, o inimigo quer você afastado de todo mundo. Eu conheço gente que ela tem uma fé, que ela não pode se misturar com ninguém, ela não pode andar com ninguém, ela não pode ir em lugar nenhum, ela não pode fazer nada. Não tem coisa pior do que uma fé que te deixa sozinho, porque você precisa de outras pessoas para te ajudar a levantar. Você não se sente bem vindo na casa de Deus, sim ou não? Porque aqui você não está sozinho. Pelo menos aqui na casa de Deus você tem companhia. Ela era uma mulher solitária. Ela sofria tanto pela hemorragia quanto pela solidão. Outra coisa dessa mulher que é muito interessante: o problema dela não era só a doença. Ela tinha um problema que trouxe outros problemas. Por causa da hemorragia, ela se tornou uma mulher solitária. E também, olha aqui para mim, também ela ficou pobre. Lembra que a gente acabou de ler? Que ela pegou tudo que ela tinha, propriedade, dinheiro, gastou durante 12 anos procurando a cura dela, na mão de vários médicos. E agora ela continuava doente, e além de doente, ela ainda estava o quê? Pobre. Não tem coisa pior do que você ser doente e pobre. Porque quando você é doente e tem dinheiro, você pode pagar um tratamento, você pode ir para o exterior, você pode colocar os melhores equipamentos na tua casa, tomar os melhores remédios. Agora, quando você é doente e pobre, a doença deixou ela o quê? Pobre, miserável. Tem gente que ela é infeliz, mas ainda tem recurso. Se você é uma pessoa infeliz, mas tem recurso, pelo menos com conta para pagar, com a tua casa, com o teu bem-estar, você não está preocupado, porque você tem dinheiro suficiente para viver. Agora, quando você é infeliz e está na miséria, você não sabe o que vai comer no outro dia, você se preocupa com conta de luz, com conta de água, você se preocupa desde as grandes coisas às menores. Então aquela mulher, ela tinha ficado doente e tinha ficado pobre. Você já teve um problema que te trouxe outros problemas? Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo, quem sabe por causa da tua depressão. O teu problema maior foi a depressão, mas a depressão não deixa você trabalhar mais, a depressão não deixa você estudar. Veja como um problema vai trazendo outros o quê? Outros problemas. Quando Jesus curou aquela mulher,
Jesus não curou só ela da hemorragia, Jesus curou ela da hemorragia, Jesus curou ela da solidão, Jesus curou ela da pobreza também, porque agora ela podia trabalhar. Porque a obra de Deus na tua vida, ela é completa. Eu vejo Deus fazendo uma obra completa na tua vida. Eu vejo Deus fazendo uma obra completa na tua casa. Se você está me assistindo, diga eu creio. Quantos aqui tem um problema que traz outros problemas? Você tem um vício, e esse vício não deixa você conviver bem com as pessoas que você ama. Se você é uma pessoa que tem vício, você não tem só vício. O problema do vício traz uma outra série de problemas. Porque o vício vai destruindo o teu relacionamento com as pessoas, principalmente da tua casa. Você que tem um filho, olha aqui para mim, você que tem um filho viciado, uma filha viciada, a impressão que você tem é que esse filho não te ama, mas ele te ama. Quantas vezes ele já não chorou no teu pé dizendo que quer largar o vício e não consegue? Tem esposa que acha que o marido não ama dela. Ela não entende que o marido tem um problema que traz outros e outros e outros problemas. O problema de vício dele traz problema de relacionamento, trabalho. É como aquela mulher hemorrágica. Era hemorrágica, era solitária, caiu na miséria. Um problema chamou vários problemas. Qual era a doença da mulher? Qual era a doença da mulher? As mulheres entendem melhor do que a gente. Ela tinha uma hemorragia. Ela tinha um sangramento que não parava nunca. Olha aqui para mim. Ou seja, ela tinha um ciclo que não parava. O ciclo dela começou há 12 anos atrás e não parou nunca mais. Vocês mulheres que são adultas, que estão aqui, que estão me assistindo, você tem um ciclo todo mês. Você sente cólica, enxaqueca, você fica meio deprimida, emotiva, de mau humor. Nós maridos sofremos bastante nessa época. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, porque a gente sabe que o ciclo da mulher começa e tem fim. Eu conheço mulheres que enfrentam um ciclo muito bem, e eu conheço mulheres que ficam muito mal. Tem mulher que não consegue nem trabalhar. Tem mulher que não, ela está no ciclo dela, ela vai na academia. Tem mulher não, que ela fica de cama, ela fica mal mesmo. Mas mesmo aquelas que ficam mal, elas sabem que depois de uns dias, toda a rotina dela vai voltar ao normal. Aquela mulher não, ela tinha um ciclo que nunca parava, 12 anos. Era uma maldição. É normal, você perdeu uma pessoa que você ama. Você perdeu uma pessoa que você ama. É normal você entrar no ciclo do luto. E você tem que respeitar isso. E as pessoas à sua volta têm que respeitar esse ciclo. É normal que você entre num ciclo de luto e você fique de luto. Algumas pessoas ficam alguns dias, algumas pessoas ficam alguns meses. Tem gente que passa até mais de ano. Mas o ciclo assim, tudo que tem começo na nossa vida, tem que ter o quê? Chega uma hora que o ciclo de luto, ele o quê? Ele acaba. A dor se transforma em saudade. Mas e quantas pessoas entram num ciclo de luto que não terminam nunca? Gente que já está de luto há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A maldição do ciclo que nunca termina. Tem gente que ela terminou um relacionamento há 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas ela ainda vive o ciclo daquele relacionamento. É normal. Quando você se envolve com uma pessoa e você ama aquela pessoa e você acredita que aquela pessoa ia viver com você o resto da vida, é normal que mesmo quando você termine com aquela pessoa, o seu coração ainda esteja ligado àquela pessoa, porque não existe nenhum botão de desgostar no nosso coração. Existe? Quando você termina um relacionamento, você fica mal, você fica deprimido, você fica querendo saber o que é que deu errado. A todo momento você fica acompanhando o dia a dia daquela pessoa, rede social, mas é normal que depois de um tempo isso venha passar. É apenas um ciclo. Todo ciclo tem começo e agora tem gente que o relacionamento dela terminou há 5 anos e ela vive o ciclo desse relacionamento até hoje. Tem gente que já terminou um relacionamento há muitos anos, todo dia, principalmente à noite, ela põe uma música deprê e fica ouvindo os áudios, fica se alimentando daquilo que já terminou. Isso é uma maldição. Tem gente que é adulta, olha aqui para mim, tem gente que é adulta e ainda tem trauma, mágoas, ressentimentos de coisas que aconteceram na infância dela. Ela nem parece uma mulher de 50 anos. Ela nem parece uma mulher, um homem de 40 anos.
Ele fica falando do pai, da mãe, da época que era criança, porque meus pais fizeram isso, fizeram aquilo, porque eu nunca tive uma infância feliz. Só que a tua infância acabou. Tem gente que teve uma infância maravilhosa, tem gente que teve uma infância péssima, só que você não está mais no ciclo da infância, você está no ciclo de uma vida adulta. Se você não teve uma infância feliz, você pode ter uma vida adulta feliz, amém? Mas tem gente que ainda vive o ciclo de quando ela era criança. Sempre quando alguém vem me lembrar de algo triste do meu passado, eu logo corto, eu digo, eu nem me lembro disso, porque aquele ciclo ali já o quê? Já acabou. Aquela mulher vivia uma maldição de um ciclo que não terminava nunca. Mas veja que coisa interessante, naquele dia quando ela soube que Jesus estava ali, antes dela sair do lugar que ela estava, ela declarou, basta apenas eu tocar, basta apenas, eu não quero uma oração dele, eu não quero falar com ele, eu não quero um atendimento dele, eu quero tocar nele, eu quero tocar, basta apenas eu tocar e eu ficarei o quê? Se você é uma pessoa que sofre há muito tempo, você tem coisas na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua saúde, na tua vida financeira, elas só vão começar a mudar quando você começar a profetizar aquilo que você quer. O teu milagre começa com a tua boca. Mesmo que tudo ainda esteja ruim, você tem que falar coisas boas para a tua vida. Eu vou me levantar, eu sou abençoado, eu vou alcançar minha saúde, eu vou me levantar dessa pobreza, eu vou vencer essa depressão, amém? Porque aquilo que você declara com fé, aquilo que você profetiza com fé, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, amém? Ela disse, basta apenas eu. Você acha que ela tocou com os pés ou com as mãos? Não estou ouvindo você, com os pés ou com as mãos? Com os pés ou com as mãos? Olhe para sua mão aí, olhe para suas mãos aí, olhe para suas mãos aí. O milagre dela estava onde? Não estou ouvindo você, aonde que estava o milagre dela? Nas mãos. Teu milagre está na tua mão. Digo, o meu milagre está nas minhas mãos, nas tuas mãos. Não está na mão do governo, não está na mão do teu pai, não está na mão da tua mãe, não está na mão do teu marido, não está na mão da tua esposa, não está na mão dos teus filhos, amém? Diga, está nas minhas mãos. Está, Deus, Jesus colocou o teu milagre, Jesus colocou a tua bênção, Jesus colocou uma nova vida nas tuas mãos. Ela disse, basta apenas eu quê? Eu! Olha aqui para mim, ela estava sofrendo quantos anos? Ela vivia uma vida de doença há quantos anos? De miséria há quantos anos? Um ciclo que não terminava há quantos anos? Uma maldição que não terminava há quantos anos? Mas ainda assim ela declarou que o milagre dela estava nas mãos dela. Olhe para as suas mãos. Eu vejo Jesus colocando saúde nas tuas mãos. Coloca a mão na tua cabeça. Eu vejo Jesus colocando paz nas tuas mãos. Coloca no coração. Eu vejo Jesus colocando prosperidade nas tuas mãos, para que até dia 31 você tenha uma provisão financeira. Diga, eu creio.